Olá, congressistas! Meu nome é Vanessa Gonçalves, sou engenheira civil formada pela UFRB e atualmente mestranda da UFBA. E hoje irei apresentar o trabalho intitulado por Inspeções em Obras de Artes Espaciais a partir da utilização de drone, estudo de caso da Ponte Pedra do Cavalo, Bahia. Trabalho este desenvolvido por Tomás Gonçalves, Vanessa Gonçalves, Bruna Rosa, William Pereira e Alexandra Passuelo. Conforme o Tribunal de Contas da União 2012, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, apresentava dificuldades em seguir os critérios da norma DENIT 10/2004-PRO em relação à abrangência e periodicidade de inspeções rotineiras, não conseguindo realizá-las na sua totalidade dentro do intervalo máximo normativo de 2 anos. As últimas inspeções realizadas de forma sistemática teriam acontecido entre o ano de 2002 e 2004 e das 4.469 obras que estão sob responsabilidade do DENIT, 3.351 encontravam-se em mau estado de conservação, ainda conforme o TCU 2012. Diante dos dados apresentados, a problemática atual em relação ao estado de conservação dessas fontes sob responsabilidade do DENIT gira em torno do desconhecimento da real situação das obras de artes devido à frequência exígua das inspeções requeridas, atreladas à dificuldade de acesso aos elementos da estrutura. O mercado atual ele tem oferecido novas tecnologias que prometem facilitar, fomentar o gerenciamento do acompanhamento do estado de conservação dessas estruturas, e uma das alternativas é a utilização dos drones, que é um tipo de veículo aéreo não tripulado, onde nós podemos embarcar diversos tipos de sensores, entre eles as câmeras RGB. E quando pensamos em drone versus inspeções, pensamos em ganhar agilidade na coleta de dados, no acesso a regiões difíceis da estrutura, segurança, a vida do inspetor, já que o drone ele pode descartar o trabalho, certas vezes o trabalho em altura, e também a redução de custos com aluguéis de plataformas elevatórias e até mesmo equipamentos para trabalho em altura. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar as potencialidades e limitações do uso de drones como ferramenta de inspeções em pontes, levando em consideração os procedimentos tradicionalmente adotados e normalizados pelo DENIT, e o objeto de estudo dessa pesquisa foi a Ponte Pedra do Cavalo, localizada na Bahia. Metodologia: caracterização do objeto de estudo. A Ponte Pedra do Cavalo ela foi construída no ano de 1980. Ela está localizada na BR-101, na rodovia Governador Mário Covas, Bahia. Possui uma largura de 12,2 metros e um comprimento de 498 metros, dividida em 11 vãos. Em relação à sua estrutura, possui um sistema misto de apoio, sendo constituída por elemento de concreto armado e protegido, e vale ressaltar que a ponte estudada ela não possui plataformas que facilite a atividade de inspeções. Método da pesquisa. O equipamento utilizado para a pesquisa foi o DJI Phantom 4 Advanced Multirotor 4 eixos, com sensor RGB acoplado. O método de inspeção adotado foi pautado na DENIT 10/2004-PRO e um total de 4 baterias foi utilizado na coleta de imagens desse trabalho. O método da pesquisa ele pode ser dividido em 4 etapas, onde a primeira foi a visita preliminar para o conhecimento do local, coleta de informações para o planejamento da inspeção, depois a inspeção com drone para o registro de vídeos e imagens dos elementos a serem estudados, onde gastamos um tempo total de 75 minutos. Posteriormente, teve a inspeção visual direta, que foi realizada através de uma câmera celular para registros fotográficos, e considerando que as condições para a inspeção não foram as mais favoráveis para a circulação da equipe na ponte, as informações de cunho visual direto foram complementadas através de relatórios de inspeções provenientes do DENIT, realizados no ano de 2019, 2018 e 2013, e por fim houve a análise das imagens obtidas pelas duas formas de inspeção, a visual direta e a com drone. Vale salientar que houve solicitação do voo no site do DCE através do SARPAS, e o trânsito não foi bloqueado durante as atividades, porém ele foi gerido pela própria Polícia Federal, que esteve conosco presente durante o desenvolvimento do trabalho em campo. Resultados. Em relação aos encontros, a inspeção com o drone, a visualização foi limitada, a vegetação densa impossibilitou a aproximação do equipamento devido ao risco de queda. Nessa imagem aqui nós conseguimos visualizar o pilar P1, o encontro está logo atrás desse pilar, porém nós conseguimos visualizar aqui também uma vegetação densa, que foi o que impossibilitou a entrada do equipamento para a coleta desses dados, dessas imagens do elemento. Em relação à inspeção visual direta, uma visualização total, conforme a figura do relatório de inspeção rotineira do DENIT no ano de 2019, aqui abaixo. Percebe-se que houve a necessidade da descida do inspetor no morro para a coleta dessa fotografia, e muito provavelmente quando o órgão ele fez essa inspeção, houve uma limpeza prévia da vegetação desse local para viabilizar a visualização do elemento pelo inspetor.
Pilares, inspeção com drone, visualização total dos pilares P1 a P5, visualização limitada dos pilares P6 ao P10 e possivelmente a utilização de embarcações poderia ter permitido a aproximação do operador do drone, possibilitando a captação das imagens dos pilares P6 ao P10. Quando falamos de aproximação do operador do drone, o vante utilizado ele só possui sensor na sua dianteira, não possui na sua posterior nem nas laterais, então houve sim a necessidade de todo momento o operador visualizar o vante para evitar colisões com o vante em qualquer momento da pesquisa em campo. Inspeção visual direta dos pilares. Foi uma visualização parcial das cabeças dos pilares, conforme a figura dos relatórios do DENIT. As fotografias possuíam baixa qualidade de visualização, pois elas foram capturadas muito distante do elemento de estudo e algumas foram registradas atrás de arbustos, local que não favorecia a visualização desse elemento, que foi o caso do pilar P2 aqui na imagem. Aparelhos de apoio e inspeção com drone, tivemos uma visualização limitada devido ao sistema estrutural adotado no projeto, bem como o tipo de medição desses aparelhos, falta de luminosidade nessa posição da estrutura e perda no sinal de GPS. Possivelmente, a utilização de outros equipamentos existentes no mercado, com menor dimensão e com sensor mais sensível à luminosidade, poderia sim ter resolvido esse nosso problema de visualização limitada. Em relação à inspeção visual direta, a visualização foi limitada. Nos documentos do DENIT não existia nenhuma foto desse elemento, nenhuma inspeção desse elemento nos que a gente analisou. E dependendo do tipo de aparelho de apoio adotado no projeto, a visualização ela sempre será limitada quando não forem utilizados equipamentos ou veículos especiais que levem o inspetor até essa região. Juntas e drenos de inspeção com drone, as imagens coletadas apresentavam resultados parciais, visto que a distância do aparelho ao tabuleiro precisava ser grande, pois o tráfego ele não foi interrompido. Consideramos uma distância de 25 metros acima do tabuleiro para registro dessas imagens, e através das imagens do vante era possível ver solo carreado e lixo e vegetação nas áreas laterais, o que possibilitava pensar na possível obstrução dos drenos. Em relação à inspeção visual direta, as juntas e drenos tiveram visualização total. Foi constatado que 76 dos drenos previstos no projeto, apenas 9 estavam completamente desobstruídos. Foram identificados um total de 7 juntas ao longo da ponte, com espaçamento variáveis, mas de acordo com o documento de inspeção realizado em 2013, do DENIT, existiam apenas 6 juntas. Aqui nós podemos ver nessa imagem um dreno onde ele estava obstruído, e aqui é uma imagem da junta onde ele estava recoberta por material asfáltico e deteriorada também. Em relação às vigas laterais, a inspeção com drone foi uma visualização total, não tivemos problemas em relação ao registro desses elementos. Em relação à inspeção visual direta, foi uma visualização parcial, conforme a figura do relatório do DENIT. Devido a essas imagens serem registradas distante do elemento estudado, houve uma significativa queda na resolução dessas imagens. Aqui é um quadro resumo com a capacidade de visualização dos elementos das estruturas pelos distintos métodos, visual direto e com drone. E aqui também mostra a capacidade de visualização desses elementos, total, parcial, ilimitada, e o motivo da limitação visual, se houve, né? Além da análise da visualização dos elementos, também foram identificadas manifestações patológicas, anomalias construtivas e falhas, onde nós resumimos aqui nessa tabela. Nós conseguimos encontrar manchamentos de umidade, mofo, sujidade, presença de vegetação, degradação de material da junta, que era o material polimérico, e também obstrução através do cobrimento de material asfáltico. Também houve obstrução dos drenos. Nessa imagem aqui nós conseguimos ver a presença de vegetação e manchas no pilar P3, manchas de umidade. Nós conseguimos ver aqui na figura 12 a obstrução das juntas por material asfáltico. E como conclusões, as potencialidades do drone. Ele mostrou ser eficiente no que se refere à qualidade de imagens coletadas, permitindo a visualização de detalhes da ponte, presença de manifestações patológicas e anomalias construtivas. O vante ele apresenta grande potencial para auxiliar nas inspeções diretas normatizadas pelo DENIT, podendo influenciar na ampliação da frequência dessas inspeções rotineiras, reduzir o número de pessoas em campo, o tempo para a execução dessas atividades e os custos referentes ao uso de equipamentos e instalações de plataformas de acesso.
Como limitações na visualização de alguns elementos, como por exemplo os aparelhos, os drenos e as juntas, ratificando, né, a imprescindibilidade de um trabalho paralelo entre a inspeção visual direta e o uso do VANT, e também a necessidade de mais estudos a fim de reduzir as lacunas não preenchidas com novas soluções. Agradecimento ao Grupo GPEC da UFRB, referências e muito obrigada.